Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje vamos continuar com as nossas aulas de evidências da evolução e vamos falar sobre a anatomia comparada. Muita atenção, que isso é um tema muito comum de provas. Hoje eu quero que vocês entendam por que certas espécies de seres vivos apresentam estruturas corporais anatomicamente semelhantes, mas com funções diferentes. Primeiro, é muito importante lembrar que, de acordo com o evolucionismo, todas as espécies são descendentes de um ancestral comum. A partir deste ancestral comum, vai acontecer a evolução de todos os organismos. Por exemplo, vamos imaginar aqui que esse ancestral é comum de todos os vertebrados e nós vamos analisar a evolução dos membros anteriores dos vertebrados. Aqui eu vou desenhar o braço de um homem, a nadadeira de um golfinho e uma asa de um morcego ou então uma asa de uma ave. Olhem para cá. Reparem que durante a evolução, a forma dos membros vai se modificando. Mas por que isso acontece? Isso acontece, pessoal, porque cada espécie vai se adaptando a meios diferentes, vai se adaptando a condições ambientais diferentes. Cada grupo aqui apresenta um modo de vida diferente. Por exemplo, o braço do homem está adaptado para trabalhos manuais. As nadadeiras estão adaptadas para nadar e as asas estão adaptadas para voar. Diferentes adaptações que, neste caso aqui, determinam diferentes funções. Aparentemente, essas estruturas parecem não ter nenhuma semelhança, certo? Errado! Se nós analisarmos a estrutura interna desses membros, nós vamos ver que os mesmos ossos que fazem parte dos braços dos homens são encontrados aqui nas nadadeiras e também são encontrados nas asas. A estrutura interna aqui, pessoal, é a mesma. E isso mostra que esses grupos apresentam o mesmo ancestral comum e também a mesma origem embrionária. E essas estruturas ou órgãos que apresentam a mesma origem embrionária, mas podem ter funções diferentes, recebem um nome especial. Vocês sabem que nome é esse? Bom, nós temos aqui os famosos órgãos homólogos. E todo esse processo de evolução também recebe um nome especial. Aqui nós temos a divergência evolutiva. E é divergente por quê? É divergente porque existem diferentes pressões seletivas, diferentes condições ambientais que vão determinar diferentes seleções naturais e, com isso, diferentes adaptações que podem causar diferenças de função. Agora vamos pensar aqui em uma outra situação. Vamos analisar as asas de um inseto e as asas de uma ave, que estão aqui representadas. Neste caso aqui, nós temos então duas asas que estão adaptadas para uma mesma função, que é a função de voar. Então, nós temos uma mesma adaptação com uma mesma função. Mas agora vamos pensar na ancestralidade desses animais. Insetos e aves apresentam o mesmo ancestral comum? Não! Esses organismos apresentam ancestrais diferentes e, com isso, eles apresentam diferentes origens embrionárias, ao contrário do que nós falamos para os órgãos homólogos. E esses órgãos e essas estruturas também recebem um nome. Aqui nós temos os órgãos análogos, que são órgãos que apresentam a mesma função, mas com origem embrionária diferente. E como tudo na biologia, esse tipo de evolução também recebe um nome. Aqui nós temos a convergência evolutiva. E é convergente por quê? É convergente, pessoal, porque esses diferentes organismos foram selecionados para viver em um mesmo ambiente.
eles sofrem as mesmas pressões seletivas, o que vai desencadear uma adaptação semelhante. É muito importante lembrar que esses dois processos são frutos da seleção natural, que vai acontecer durante vários anos. A seleção natural vai ser muito importante para a adaptação dessas espécies. Mas aqui tem um detalhe muito importante. Qual desses dois processos nós podemos falar que é uma evidência da evolução? Muita atenção, pessoal! Somente os órgãos homólogos e a divergência evolutiva são evidências da evolução, porque esse processo mostra que os organismos apresentam a mesma ancestralidade e a mesma origem embrionária, ao contrário da convergência evolutiva. Aqui, pessoal, acontece apenas uma coincidência. São organismos com origem embrionária diferente, com diferente ancestralidade, mas que vivem em o mesmo meio, sofrendo as mesmas pressões seletivas e se adaptando de maneira semelhante. Então é isso, terminamos por aqui. Na próxima aula, quero fazer 2 questões com vocês sobre esse assunto. Te espero lá, até mais!